E na grande maioria das vezes a gente não entende. Mas o caminho da evolução passa por esse entendimento. E qual o caminho da felicidade? É quanto mais inteligente o ser ou mais evoluído moralmente? A moral, né? Se assim não fosse, não teria tanta maldade com requisitos de crueldade e inteligência. E a gente vê na história aí, Adolf Hitler, a própria agora Gaddafi, né? Está na moda falar Gaddafi, está na mídia, como se outros não existissem. A humanidade está cheia de exemplos de maldade, com requisito de crueldade, inteligência, perspicácia. Mas quando você junta a inteligência com a bondade, isso não quer dizer necessariamente também estudo, porque às vezes o estudo já vem de vidas passadas, já vem eu sempre digo que o perispírito é uma CPU poderosa, porque ela guarda cheiro, guarda sensações, guarda lembranças, que de vez em quando retornam, né? Mas eu conheço fulano de algum lugar, tem uma sensação que já te conheço. E isso fica tudo guardadinho. Mas quando você tem a ferramenta da moral, essa sim é um instrumento do crescimento. Vamos lá? Bom, só mais um pouco, passou. Aí. E aí, entrando propriamente no tema de hoje, até aí tá tudo bem? O arrependimento é o primeiro passo da libertação, da evolução propriamente dita, para que você não fique como aquele carro que não anda, está estacionado, afinal de contas, parar é diferente de estacionar, né? Quem aprendeu a regra de trânsito aí sabe, né? Estacionado não estaciona momentaneamente, né? Parar carro, fixo, então parar, você daqui a pouco anda. E a gente tem que começar a se mexer. O arrependimento é o primeiro passo desse despertar, dessa consciência, dessa libertação. Arrepender-se não é fácil. Por quê? Tudo aquilo, com as facetas do orgulho que eu mostrei ali, mostra o quanto você vai ter que, dentro de si, mexer. Cara, não é fácil, é muito difícil. Eu fiz aquilo ali e não volto atrás. Fulano mereceu. Essa é a pior parte. Quando a gente sai da condição de juiz para a condição de juiz. Quem somos nós para dizer? Eu vejo muitas vezes aqueles programas de sensacionalismo dizer o pedófilo fez aquilo, ele matou o outro, atentou o estuprador, catou uma surra e fulano diz, mereceu, eu faria o mesmo. Esse aí alguém quando você vai defender ele diz, se fosse com seu filho, se fosse com sua mãe. Ou seja, há aquela contaminação psicológica de justificar o ato. Bandido tem direito a se arrepender? Mas nós achamos que não. Quando ele bota uma Bíblia embaixo do baixo na presidência, na presidência, acho que deve ser tanta corrupção. Quando ele na penitenciária, alguém diz, isso é conceito, isso é mentira, isso aí é daquele teu profissional. Recentemente, um cidadão deu um indulto Dia dos Pais, foi matar um comerciante. Mas ele já tinha marcado o cara, né? Ou seja, aí você, tá vendo aí? Ele não se arrepende de nada. Ele ficou bonzinho ali, amaciou ali o diretor, foi lá o psiquiatra, a França Social liberou, e ele nem se arrepende. Só que ele se esquece do problema de consciência nosso. A consciência às vezes é doente. Muita gente não sabe, mas o pedófilo, o estuprador, o paranoico, o psicopata, certas regiões do cérebro dele não respondem hormonalmente, nem anualmente, de um jeito a uma sensação de arrependimento e remorso. E a gente sabe muito bem que a estrutura orgânica, ela replica o que o perispírito está doente, né? Então é muito fácil, muitas vezes, e é quase sempre assim, julgarmos, como se a gente não tivesse a prática do nosso olho, né? Eu não tenho problema nenhum que nós temos. E se fosse conosco? Aí uma senhora uma vez lá na marcha, no caminho final da palestra, disse assim, Trajano, você disse que a gente era cristão. Eu falei, sim, somos cristãos, mas ela era, por que não? Não, eu não sou cristão, não. Aquilo que os cristãos fez na época da Inquisição, que matava, queimava no fogueiro. Aí eu falei, justamente por isso que estamos aqui de volta, para não fazer as mesmas coisas. Somos os católicos de outra hora que viemos aqui para ver se aprendemos alguma coisa, né?
porque não soubemos nos arrepender. E aí, depois do passo do arrependimento, vem um perdão. Arrependimento é mais coisa que perdão? Não. Foi o que eu disse no início. Perdoar não quer dizer esquecer. Ou será que significa esquecer? Não faz sentido, né? Eu te perdoo, mas não esqueço. Está na minha memória, está enraizado aqui uma ferida que não cessa. Perdoar é uma libertação. E mais ainda o auto-perdão. É mais difícil ainda. Porque a gente se cobra, se culpa. Eita, falou em culpa. Nunca estive numa fase tão preocupante de culpabilidade, que é aquele sentimento de perda interior, de que não conseguimos dar a volta por cima, e vira uma auto-obsessão. E muitas vezes o que chega ao centro espírita que ajuda é a auto-obsessão. Não tem nada a ver com o Espírito Zé, nem com o Espírito João, nem o Espírito Maria. É muitas vezes o nosso problema de auto-encontrar-se. Que Vanderlei Oliveira fala várias vezes, João Adriano nos fala várias vezes, que é essa autoconsciência. Eu preciso me arrepender, preciso perdoar, para depois o quê? Reparar. E aí, reparar, será que é fácil? Depois do estrago feito? Tem um amigo meu, ele é espírita e ele é budista também. Ele é do tipo que senta numa cama, fica em posição egípcia e tem 60 anos. Ele fica em posição de lótus, pode estar tocando um pagode, 100 decibéis, cola a casa dele e consegue dormir. Não sei como. É um estado de yoga, um estado de consciência. Mas ele tem um ensinamento que eu nunca desaprendi. Ele virou para mim uma vez, Trajano, nós dispomos de 3 flechas. São as palavras, são as atitudes. Uma já foi atirada, a segunda está na nossa mão e a terceira está aqui guardada. Só que nós perdemos muito tempo pensando na que foi atirada, a que não volta mais. Um cientista japonês fez uma pesquisa que 40% dos nossos pensamentos são de coisas que já fizemos, que não tem mais volta. 40% é que especulamos coisas que ainda podem acontecer, ou seja, a flecha guardada. E 20% sobra para saúde, 5% e 15% de outras coisas. Trabalho, presente, alguma coisa. Ou seja, 85%, 90% do nosso pensamento fica vagando no espaço, são coisas que realmente não são efetivas. E como é que podemos reparar ou reparar-se se ainda temos essa dificuldade de autoconsciência? Vamos para o próximo. Ele tem esses estágios. O reconhecimento da falta. Quem aqui, levanta o dedo, quem tem facilidade de reconhecer a própria falta? Que conheceu, que cometeu. Só um. A falta consciente, né? Porque muitas vezes, uma palavra mal colocada, um olhar atravessado, um não ouvir, muitas vezes são gestos tão involuntários que causam muito estrago no vizinho. Eu vivenciei uma situação no shopping bar, uma vez que eu fui fazer um depósito, eu estava saindo com uma coisa de correria, e uma senhora, por favor. Aí eu falei assim, moça, diga, Ana, você pode me ouvir? Aí eu falei assim, claro, eu vou falar rapidinho, porque eu estou aqui atrasado. Ela, não, tudo bem. Aí ela falou um negócio lá, tudo tal, passando dificuldade e tal, conversando rapidamente. Aí eu também, posso me ajudar uma coisa? Ela falou assim, não, você já fez muito já para mim. Eu falei, eu fiz. Você falou, eu me ouvi. Eu só queria ouvir para me ouvir. Porque eu estava negociando com todo mundo e ninguém queria me escutar. Eu já estava saindo daqui já para me matar. Eu não vi nada. Eu fiz. João de Angeles fala que ouvir é uma caridade. E ouvir é diferente de escutar. E ouvir, quando ouvir, a gente ouve. Eu passo o som aqui, eu ouço, mas escutar é prestar atenção. Nada mais. Ver é diferente de enxergar. Eu vejo o tempo todo aqui. Mas para eu perceber a atenção no momento, eu tenho que concentrar. Então, reconhecer a falta é parte crucial desse processo. E vai para o seguinte. O sentimento de culpa, ele é natural. Não precisamos encarar a culpa como uma coisa anormal, uma coisa assim errada. É horrível sentir culpa. O medo é natural. A inquietação é natural. O que a gente pode fazer desses elementos é algo que atrapalha a nossa vida.
ou que fiz aquilo ali me senti culpado, já é um grande negócio. Porque a grande maioria de nós não percebe às vezes o estrago que é feito. Mal falou com um colega, tem um livro chamado O Corpo Fala, que ele diz muito dos nossos gestos. Eu fiz um teste uma vez no centro que eu passei, que eu fiz assim: quando as pessoas cruzam muito os braços, é que estão desconfiadas sobre o que o palestra está falando. Aí todo mundo voltou para trás. É a mesma coisa que a gente fala em economia, que é a relação trabalho-homem, né? Mas a postura só para o todo mundo para cima. Tem um economista que fala em postura, todo mundo fica na cadeira. Tá vendo? Já estou vendo isso se ajeitando aí. É automático, isso se chama automatismo. Então, o sentimento de culpa, ele é natural. Mas desde que você trabalhe ele, tente corrigir, para que não volte a repetir. Não foi assim que Jesus disse: vai e não voltes a pecar. Não foi isso que ele falou? Olha quem que ele falou isso? Maria. Muito bem. Ela está estudando. Vamos lá. Próximo. Vamos lá. Superação é reparação. Vou falar dele mais adiante. Pode ir. Agora que o Fustinho vai pegar. Passa por esse crivo aí. O desejo de melhora, porque não adianta você sentir culpa, nem se arrepender, se não tiver vontade de melhorar. Não faz sentido, né? Vou voltar a fazer, vou pecar de novo.